Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está dando seguimento aqui ao estudo do livro Libertação. Nessa noite, a gente vai estudar o capítulo 13, Convocação Familiar. Quem vai trazer a explanação do capítulo hoje é a doutora Maria Cláudia, né? E no final, como de costume, fica aberto para a gente fazer algum comentário, alguma observação a respeito do capítulo. Aí, quem tiver, fica à vontade para participar. Tá bom? Então vamos dar início agora ao estudo da noite. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que vão nos assistir, aos colegas da AME. Eu vou compartilhar agora a tela. Está aparecendo aí para vocês? Tá, Bom, então nós vamos começar o estudo hoje do capítulo 13, Convocação Familiar, do livro Libertação, da psicografia de Chico Xavier, né? Esse capítulo está muito relacionado com o capítulo anterior, capítulo número 12, né? Então, só para fazer uma breve revisão, para a gente se lembrar um pouquinho, no capítulo anterior, o Gúbio ajuda o Saldanha. Ele foi auxiliar, foi ajudar o filho dele, que é o Jorge, que estava internado no nosocômio lá, foi ajudá-lo e, chegando lá, encontrou junto a ele a mãe, que havia desencarnado num estado de pobreza, e a esposa dele, que havia suicidado. Então, Saldanha é, Rubens conseguiu ajudar o filho de Saldanha e o Saldanha ficou extremamente agradecido ao Rúbio, mudando toda a sua postura em relação ao Rúbio. E ele estava então agora retornando para casa, aonde se encontra a Margarida, né, onde se encontra o juiz. E aí Rúbio comenta com Saldanha, né? Nós já auxiliamos os desencarnados, né? Mas nós também poderíamos ajudar aos encarnados dessa situação. É um período noturno, é um período propício, a gente poderia aproveitar o desdobramento deles e ajudar. O que que você acha, Saldanha, né? Lógico que Saldanha ficou muito feliz com essa proposta, né? E então o capítulo número 13 é esse, esse encontro do Jorge com o juiz e com a filha do Jorge, que é a Lia. Então começa assim. Bom, então Gúbio e Saldanha visitam o juiz para verificar a situação de Lia, como eu havia dito, é a filha de Jorge. E eles adentram dentro da casa e logo no início eles já percebem a presença de um moço que Saldanha fala, olha, esse aí é o Alencar, ele é irmão de Margarida. E toda noite ele vai até o quarto da minha neta, a Lia, tentar uma aproximação, tentar se aproveitar dela. E isso ele faz constantemente. E aí Saldanha fala assim: permaneço a postos, agindo na defesa com a brutalidade que me é característica. Aí Gubo fala: efetivamente, Saldanha, este rapaz se revela possuído de forças degradantes e precisa colaboração enérgica que o auxilie a buscar higiene mental. Então, duas coisas importantes aqui que a gente já pode ressaltar. Primeiro, as características do Saldanha, né? Ele fala: permaneço a postos, agindo na defesa com a brutalidade que me é característica. Ele utiliza dessa brutalidade, né, dessa permanência ali, em relação à própria Margarida, né? Porque ele é o chefe daquele momento ali, dos obsessores de Margarida. E essa mesma característica dele, de defesa, de brutalidade, de estar a postos, ele tem em relação à neta, né?
Então é interessante a gente perceber isso, né? Que todos nós temos nossas características, nossos dons, né? E a gente pode utilizar para o bem ou não, né? Então isso é uma coisa interessante. E aí o que que Google faz? O Google percebe a intenção de Alencar, ele dá um passe, né, nos olhos do Alencar. Outra coisa importante é que o Alencar ele estava embriagado, né? Ele tinha esse hábito do alcoolismo, e é importante a gente perceber, né, como o alcoolismo pode ser um gatilho para a gente tomar decisões não muito adequadas, né? E aí ele dá esse passo nos olhos do Alencar e o Alencar vai dormir. E aí eles também percebem, próximo ao quarto do juiz, entidades sofredoras que batiam a porta reclamando justiça. Bom, quando chegaram no quarto do juiz, os juízes passavam por crises, né? Então ele estava ali ao lado do corpo físico dele. Também é uma coisa interessante, né? A gente percebe que quando a pessoa ela é muito presa ao ambiente material, né? Ao mundo físico, quando está muito preocupada, ela fica geralmente próxima ali, ela não consegue se desdobrar assim e atingir níveis superiores, né? E ele começava a pensar com ele mesmo, né? Onde ambicionar a paz espiritual que não conquistara em mais de meio século de experiência ativa na Terra? Na vida íntima, singular deserto lhe povoava a alma toda. Defrontado pelos primeiros sintomas da velhice do corpo de carne, reagia magoado contra a extinção gradual das energias orgânicas. Seria a morte simplesmente a noite sem alvorada? Experimentava a intraduzível fome de Deus? Então a gente vê que ele está ali por volta dos seus 50, 60 anos, que nem fala no capítulo, e ele começava então a se perguntar, né? Qual o sentido da vida? O que que eu estou fazendo aqui? Porque eu já fiz tanta coisa e não me sinto bem, né? Porque essa fome de Deus. Então a gente percebe que geralmente na vida, né? A vida geralmente tem dois ciclos bem marcantes que eu considero. Um ciclo muito de ser e um ciclo muito de fazer. Isso é meio natural, né? Quando nós somos mais jovens, assim, né? Nós temos muito coisas a fazer, nós temos muitas intenções de fazer muitas coisas, né? É, escolher uma profissão, conseguir um trabalho, às vezes é formar uma família, às vezes é adquirir uma casa, né? E quando a gente está numa fase mais madura, a gente geralmente prepondera o ser, né? Então a gente começa a pensar, será que a gente já começa a refletir sobre o que nós fizemos? Será que nós tomamos posições, posturas adequadas, né? O que será que eu estou fazendo da vida? Será que... Mas em tudo isso, tanto no fazer quanto no ser, a gente tem que pensar que a gente precisa sempre ter um propósito, né? Então a gente sempre precisa ter um objetivo que para guiar a nossa vida. Pode ser tantos propósitos assim, coisas simples, mas que são importantes às vezes para não deixar a gente entrar numa depressão, numa falta de objetivo. Coisas banais como eu quero fazer um curso, eu quero aprender um instrumento, eu quero participar de uma maratona, né? E como propósito mais importante, né? Que são os propósitos reais da vida espiritual, né? Que é isso, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, qual é o sentido da vida, né? O que eu estou fazendo é realmente útil, né? Então isso é uma coisa importante. E ele naquele momento estava nesses questionamentos, né? Por que que ele não estava feliz, né? Por que que ele já estava percebendo que o tempo dele nessa existência estava acabando, ele não se sentia em paz? Então, vamos falar agora sobre o caso do Jorge. Então, o que acontece? O, o Gúbio,
ele aproveita que o juiz está ali, naquela situação, e começa a dialogar com o juiz e solicita também que, aproveitando que estão de noite, estão para trazer naquela situação, para esse encontro familiar, o Jorge e a Lia. E aí, é, Saldanha, o Gúbio começa: Juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos, é igualmente um ninho das almas, onde o espírito pode estender-se com o espírito, pode entender-se com o espírito. Congregamos-nos para uma audiência com a realidade. Então você imagina, né? Você chegar para um juiz e falar: olha, vamos agora ter uma audiência com a realidade. Chama a atenção, primeiro, ele já chamar o juiz o tempo inteiro, não pelo nome, mas pela profissão. Né? Ele fala juiz. Né? Como a gente tivesse direito assim, em vez de falar nosso nome, Cláudia, fala assim, médica, psicólogo, professor, chamando a gente na nossa profissão. Você é um representante daquela profissão. E a gente sabe, né, que nossas leis, né, as leis dos homens, progrediram muito. Né? Se a gente for avaliar, né, antigamente era apedrejamento, era fogueira, né, era olho por olho, dente por dente. Então, o nosso sistema evoluiu bastante, mas está muito longe das leis divinas, muito longe de ser perfeito. E no desdobramento, também uma coisa interessante, ele percebe que eles estão ali presentes, o juiz, o Jorge e a Lia, né? Então que o juiz ele estava bem lúcido, né? Porque era uma pessoa acostumada a tomar decisões rápidas, né? A Lia também, ela é uma menina muito inteligente e o Jorge, pela situação dele, ele estava com mais ainda num sistema muito de confusão mental. Mas ele reconhece o Jorge, o juiz, e pergunta: apelam porventura em favor deste condenado? E aí segue-se o diálogo do Gúbio com o juiz. O Gúbio fala assim: acreditais, haja o teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda? Terás agido imparcialmente em todas as decisões? Não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações, as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes não te permitiriam a permanência no cargo. Muitos homens e mulheres, dos que já sentenciastes em mais de 20 anos, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos de tuas decisões. E termina: missionário, sem hábito de prece e meditação, grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. Então, também é um questionamento para todo mundo, né? Para todos nós. Né? Será que todos nós acertamos sempre no nosso trabalho, nas nossas decisões? Né? Quantas vezes nós mesmos já não tomamos decisões que não foram as melhores, que foram inadequadas? Então, outra coisa importante que eu destaco aqui é isso, né? Quanto que ele já prejudicou, né? Muitas vezes de maneira involuntária, a vida de várias pessoas. E aí ele fala a fórmula para a gente tentar evitar isso, né? E que ele já falou também nesse livro, que ele falou quando ele falou em relação aos médicos, que os médicos deviam orar, e se os médicos orassem, ele citou isso num capítulo anterior. E agora ele fala: missionário da lei, sem o hábito da prece e meditação, grande surpresa te reserve o trânsito final do corpo. Então, todos nós temos auxiliares invisíveis, né? Temos auxiliares ao nosso lado, nos orientando, nos auxiliando ao tomarmos as nossas decisões, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional.
É importantíssimo a gente ter esse hábito da prece, esse hábito da meditação, e de sempre orientação dos nossos mentores, dos nossos benfeitores, para auxiliar as nossas decisões, porque nós somos falíveis, né? Então, isso é um ponto muito importante. E aí ele continua, ele dá um spoiler aí do destino dos personagens, né? Faze de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta, que te afague um dia os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece, quando teu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo. E aí o Hugo, né, percebe realmente a gravidade da situação, ele começa a perceber como é a justiça divina, ele começa a perceber realmente que isso era o que estava amargurando o seu coração, as suas inquietações. E aí ele fala: que devo fazer a serviço do condenado? Também é interessante que ele fala sempre condenado, né? Porque estava acostumado a lidar com esse linguajar, né? E aí Guber é cirúrgico nos seus apontamentos, né? Facilitarás a revisão do processo e restituir-lhe-ás a liberdade. Amparar-lhe-ás a filha. Então ele fala assim, ó, abre o processo, faz a revisão, dá liberdade ao Jorge e ajuda a essa menina que está já na sua casa para que ela tenha um futuro melhor. E aí ele continua, acordarás sem a lembrança integral. Quando ele iria despertar, ele não ia se lembrar de tudo aquilo que foi acertado. E ele explica o Google, porque o cérebro de carne é um instrumento delicado, incapaz de suportar a carga de duas vidas. Mas ideias novas surgir-te-ão formosas e claras, com respeito ao bem que necessitas praticar. A intuição, contudo, é o disco milagroso da consciência. Juiz, pessoas e sucessos que nos afetam a consciência de maneira particular não constituem objeto vulgar na marcha reveladora da vida. Então, ele orienta ao juiz, né, que ele iria acordar com uma leve lembrança, mas que ele ia ter intuição, uma intuição do que ele deveria fazer. Né? E quantas vezes a gente também, às vezes, não acorda, não desperta, e durante o nosso dia não temos boas intuições, né? Também é importante a gente perceber, né, essas intuições, elas são realmente boas, se elas são realmente úteis, né? E sempre fazendo prece, sempre fazendo meditação, para que boas intuições surjam nas nossas mentes, nos nossos corações. E ele também fala uma coisa importante: pessoas e sucessos que nos afetam a consciência de maneira particular não constituem objeto vulgar na margem reveladora. Então, situações que a gente percebe, né, que alteram a nossa consciência, que tiram um pouco o nosso sono, que a gente se preocupa de maneira especial, deve ter algum motivo, além de um mero encontro da vida, né? Deve ter algo a mais. E qual que era a história desses personagens aí? Qual que era a história, então, do juiz, de Jorge e da Lia? Então ele comenta, ele explica, Gúbio conta toda a história ali para eles. Olha, no passado, você, juiz, era dono de um grande engenho e tinha muitos escravos. E esses escravos hoje são seus funcionários na vida pública. Então, olha que interessante, né? Então, eles estão hoje, né, compartilhando com ele as suas atividades de trabalho para que esse juiz tenha a oportunidade de ser mais fraterno, mais caridoso com essas pessoas, com esses espíritos. E continua assim. No passado, juiz,
você era dono de muitos escravos e Jorge também era o seu servidor. Só que não era um servidor comum. Ele era um irmão seu fora do casamento. Então, o pai do juiz teve um relacionamento fora do casamento. Jorge era irmão dele. E o pai do juiz fez questão que eles crescessem juntos, compartilhando a mesma casa, compartilhando as mesmas relações. Isso fez com que o juiz ficasse, durante a sua vida, muito irritado com a presença do Jorge ali. Por isso que ele já tinha essa simpatia gratuita com o Jorge. Eles cresceram, Jorge e o juiz, dentro dessa relação de meio-irmãos. O juiz teve um filho, esse filho é o Alencar, o filho dele hoje. E o Jorge teve uma filha, a Lia, filha do Jorge hoje. O Alencar, no passado, abusou da menina, da Lia, né? Não é muito claro como essa situação toda se deu, mas fato é que Jorge, ao descobrir isso, mata o Alencar, então comete o assassinato e depois se suicida. E tudo isso foi causado, né, pelo comportamento do juiz. E aí o Google fala assim: nem a dor, nem a morte apagam as aflições da responsabilidade que só o regresso à oportunidade de reconciliação consegue remediar. Todo bem praticado facilitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe fora do entendimento construtivo da bondade ativa do perdão redentor. Então ele fala: olha, no momento agora, o Google fala para o juiz, o momento agora é de você perdoar, né? E aproveitar essa oportunidade aí para tentar resgatar essa situação, para tentar acertar esse caminhar. Uma coisa muito interessante é que todo esse drama familiar aí se inici... e o acerto desse drama familiar começou dentro de uma atividade de trabalho, né? Dentro de um julgamento, dentro de uma atividade de trabalho, tudo puxou toda essa situação. E aí, então, o juiz abeirou-se de Jorge, estendendo a destra em sinal de fraternidade, e acercou-se da jovem, falando para ela: serás minha filha doravante para sempre. Então, tendo a reconciliação com os familiares, né, de outrora. Aí Saldanha, num júbilo, disse: depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Saldanha, nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria neste momento é nossa, porque te sentimos amizade nobre e sincera no coração. E aí você vê o Saldanha extremamente agradecido perante ao Gúbio, e o Gúbio tendo essa postura de o acolher, né, como um irmão, né, com uma amizade sincera entre esses dois espíritos. Então, o capítulo dessa noite é essa, e eu vou deixar aí para vocês tecerem os comentários que vocês acham interessantes. Bom, agradecer a Bom, Cláudia aí pela exposição do capítulo, que foi muito bem apresentada, né? Foi bem clara aí na, na- na dissertação aí do capítulo, né? O capítulo, como todos os outros aí, é bastante bonito também, né? A questão que me chama a atenção mais nesse capítulo, acho que de todo mundo, né? É, esses processos obsessivos todos que a gente está vendo nesse livro e em outros livros da obra de André Luiz, né?
que passa sempre pela questão do perdão, né? Ou melhor, da falta do perdão, né? Então, assim, se a gente olhar só do ponto de vista material, do materialismo, o perdão para a maioria das pessoas é uma fraqueza, né? É uma fraqueza e é um benefício que a gente estaria dando àquele que nos ofendeu, que nos causou algum prejuízo. Quando é justamente o contrário, né? O perdão é justamente o perdão é uma libertação. Quando você consegue se libertar de todas essas condições, né? A falta de perdão, o ódio, é um peso muito grande que cada um carrega, né? E quando a gente consegue atingir esse perdão, na realidade, a gente está se libertando disso tudo, se libertando do passado, se libertando de todos esses processos obsessivos, né? Então, acho que o tema central do capítulo é realmente o perdão. Outra coisa interessante que me chamou a atenção no capítulo é assim, que todas as nossas relações, sejam elas familiares, sociais, de trabalho, nada é por acaso, né? Todas aqui, como a gente vê nesse capítulo, todas as pessoas que nos cercam, né, tanto no campo da família, no campo do trabalho, da vida social, tudo tem uma razão de ser, né? As pessoas não se encontram por acaso, né? Nesse capítulo mesmo a gente vê isso e em todos os outros aí, toda essa obra aí de André Luiz, né? Esse é o segundo aspecto que eu achei interessante. Uma outra coisa que a Cláudia também colocou bem é sobre as consequências dos nossos atos, né? Quantas vezes no nosso trabalho, às vezes, a gente não erra, né? A gente não prejudica alguém. Muitas vezes a gente consegue ajudar e muitas das vezes a gente falha nisso e às vezes até prejudica pessoas, né? Como mostrou ali o juiz, né? Nos atos que ele prejudicou e todos nós erramos, né? Isso faz parte. Então, da importância da gente solicitar ajuda, né? No nosso ambiente de trabalho, nas nossas decisões, sejam elas no ponto de vista de tomar uma decisão qualquer em relação a todas as nossas relações familiares, de trabalho, né? A gente pedir ajuda, como todos nós ainda somos muito imperfeitos, cheios de vícios, de imperfeições, a gente reconhecer essas nossas dificuldades e sempre estar pedindo ajuda para que a gente consiga errar o mínimo possível, né? Então, essa é uma outra questão que me chamou bastante atenção nesse capítulo, né? Aí fica aberto aí quem quiser acrescentar mais alguma coisa. O André, o Flávio, a Isabela, colocar mais alguma observação aí. É muito interessante esse capítulo, como todos os outros, né? Traz assim, condensa uma série de informações bastante importantes. Boa noite a Boa todos aí. noite. Então, acho que vocês já pontuaram bem aí as lições mais importantes desse capítulo, né? O Cláudio já escreveu bem detalhadamente o capítulo, e você pontuou muito bem aí, o Newton. E é interessante essa questão do meio nosso de trabalho, né? Quer dizer, nós estamos no lugar que temos que estar, né? E não só em relação à família, ou seja, a nossa vida pessoal, mas também a nossa vida profissional. E tudo é um contínuo, né? Porque a gente observa que tudo que nos acontece está ligado com a vida passada, as vidas passadas, né? São esses dramas que André Luiz nos conta nas suas obras, né? O que traz como base, né, a lei da reencarnação, e é através dela que a gente vai aprendendo, evoluindo como espíritos imortais, né? E vem a cada vez numa vestimenta diferente para nos acertarmos, né? Acertarmos com nossos pares, né?
pessoas em que vamos construindo o nosso processo de melhoramento, né? E que, obviamente, nós ainda como espíritos nessa caminhada evolutiva, ainda muito inferiores, com muitos defeitos ainda, muito falhos, né? Porque facilmente nós caímos nas nossas más inclinações, nos vícios que nós mesmos vamos construindo, né? Mas as leis universais fazem com que a gente acabe aprendendo com os nossos próprios erros, né? Eu achei muito interessante que nesse capítulo fala que a lei humana se volta muito com foco para o mal e as leis universais elas se voltam com foco no bem, né? Então é aquele mal que aparentemente é um mal, mas na verdade tem ali uma, uma lição de para nosso aprimoramento, para que nós possamos nos melhorar. Logicamente, arcando também com as consequências dos nossos atos. E mostra como que a lei divina ela não tem falhas, né? Diferentemente das leis humanas. Então, muitas coisas que nos acontecem, a gente às vezes não entende, né? Considera muitas vezes injustiça, mas o Espiritismo nos mostra que nada acontece por acaso e que não é injustiçado diante das leis divinas, porque a gente está sempre, né, vivenciando aquilo que precisamos em função da nossa jornada evolutiva. É muito legal essa outra visão que o Espiritismo nos traz. É um ensinamento, é um esclarecimento, é um clareamento de tudo, né? Faz com que a gente tenha uma visão mais além, mas lógico, né? É uma coisa é a gente saber na teoria que é assim que funciona. Outra coisa é a gente vivenciar essas situações em nossas vidas, que não é fácil, obviamente, né? Diante ainda das nossas condições limitadas que nos encontramos ainda. É isso. Basicamente, a minha pontuação vai com esse acréscimo aí. Isso aí. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Flávio, Isabela? Não? Bom, então, não tendo mais. Flávio? Boa noite. O interessante é que quando ele volta, né, quando a gente volta a carne para ressarcir alguma coisa, a gente não precisa voltar exatamente naquele, naquele papel, né? Ou de marido, ou de mulher, ou de irmão, Nem mas naquele núcleo familiar. mas é bem ligado ao nosso devedor e ao nosso credor. A gente é ligado de alguma forma, mesmo que não seja da mesma forma que a gente cometeu o desatino. Ah, foi um marido ruim, vai voltar como marido. Não. Já não deu certo como marido, vai voltar como filho, né? Para poder ressarcir, aprender a amar daquela outra maneira. E é bem interessante. Não tem para onde a gente correr. Essa ligação ela é feita, né? Quando você comete qualquer coisa, a gente se compromete a retornar próximo, que a gente fica querendo fugir, né? A gente tenta fugir, a gente tenta faz aquelas, como é que se diz? Aquelas jogadas geográficas, fuga geográfica, mas não adianta. A gente vai reencontrar. De alguma forma, a gente reencontra o nosso credor e o nosso devedor. E essas, vamos dizer, o remédio, a cura para essas relações aí doentias e tal, essa é o perdão e o amor, né? É a única cura que existe, né? Fora disso, né, essas situações dolorosas só vão se agravando. O remédio é o perdão e o amor, né? É a mensagem que o Cristo veio trazer para a gente, né?
Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Então, acho que a gente podia ir encerrando e dizendo que no nosso próximo encontro, daqui a 2 semanas, em vez do capítulo 14, que é singular episódio, né? Que vai ficar para o dia 2 de junho, porque no nosso próximo encontro, daqui a 2 semanas, a gente vai ter o nosso Homem Vale Convida, com um tema muito interessante, aí com todos os convidados, que são os cuidados paliativos, né? Que é o doutor César Cardoso que vai apresentar para a gente. Eu acho que é um tema de muita importância. Aí ficam todos aí convidados a participar no dia 19, daqui a 2 semanas, e depois, 2 semanas depois, no dia 2 de junho, a gente dá seguimento com o capítulo 14, singular episódio. Então, a gente, antes de encerrar, pedir para fazer a prece de encerramento. Você faz para a gente, André? Posso fazer. Vamos aí elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, aos mentores desse trabalho. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos para aprendermos um pouco mais com os ensinamentos da doutrina espírita, que nos traz em sua essência o Evangelho do nosso Mestre Jesus, nos clareando, nos ensinando, nos esclarecendo, nos fazendo entender a vida por vários ângulos, possamos aí aproveitar as oportunidades que temos com a nossa meta, nossa missão de melhoramento e para que possamos sair daqui melhor que chegamos. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, hoje e sempre, que assim seja. Bom, então, agradecendo aí a todos a presença, que eles estão nos acompanhando, né, desejando uma boa noite para aqueles que estão nos assistindo, ou um bom dia naqueles que vão nos assistir depois. A gente vai encerrando por aqui a nossa reunião da noite de hoje. Uma boa noite a todos e obrigado. Noite.